Bom, pessoal, bom dia, então. Retomando as nossas aulas, hoje nós vamos conversar sobre uma parte importante do artigo, que é a introdução. Esse slide que vocês estão vendo agora, que fala sobre estrutura de um artigo científico de alto impacto, ele nos fala, nós vamos utilizar ele durante todas as nossas aulas, até a aula 6, tá? Sempre abordando os tópicos específicos. Hoje, no caso, a aula vai abordar a introdução, depois nós vamos falar sobre procedimentos metodológicos na próxima aula, depois sobre também os itens que vão incluir o referencial teórico, depois sobre a análise por fim, tá certo? Então, só retomando aqui rapidamente, no vídeo anterior, no vídeo 1, que fala sobre o resumo, então, nós conversamos sobre os itens que compõem a estrutura de um artigo científico, né, que vai desde o título até as referências bibliográficas. Também conversamos sobre o que integra, quais são os itens que integram o resumo, e quantas palavras ele tem que ter, né, no máximo até 250 palavras, no mínimo 100, para que ele possa compreender todas as informações que tem dentro do artigo, desde uma contextualização, o objetivo, a metodologia aplicada e a descrição dessa metodologia, de como foi aplicada essa pesquisa, e por fim, alguns pontos principais dos resultados. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a introdução. Então, na introdução, normalmente eu posso deixar a introdução para escrever por último, assim como o resumo. Porém, tem alguns tópicos. Por que por último? Porque a introdução, ela vai dar uma contextualização geral do que vai tratar o artigo. Então, eu posso não ter uma ideia muito clara do que eu vou escrever no meu artigo, dos tópicos que eu vou abordar durante todo o artigo. Então, se eu não tenho essa ideia muito clara, eu tenho dificuldade em começar pela introdução, eu posso escrever o referencial teórico, escrever a metodologia e depois retomar a introdução. Ou escrever todo o artigo a partir do referencial teórico e depois, por último mesmo, por fim, fazer a introdução. Não tem problema nenhum. Só que assim, tem alguns tópicos que nós temos que fazer antes de tudo. Antes de qualquer coisa, quando eu tenho a ideia de escrever o artigo, eu já preciso fazer o problema, que é uma pergunta de pesquisa, meu problema de estudo, a minha problemática, e estabelecer o meu objetivo geral e específicos. Sem esses itens, eu não tenho como começar o meu artigo científico, porque é ele que vai nortear todas as ações que eu vou fazer dentro do meu artigo. Então, na introdução eu tenho como itens principais, e por esta ordem mesmo, tá? A contextualização do que é o meu artigo, do que eu vou tratar, quais são os itens que eu vou abordar, falar um pouco sobre a teoria, não já explicar a teoria, porque isso eu vou fazer no referencial teórico, mas eu vou abordar o tema inicialmente, explicar o que ele é, dando uma ideia geral. Depois, lá no referencial, é que eu vou desdobrar essa temática, vou desdobrar o texto. Mas aqui, na introdução, eu já posso escrever um pouco sobre o tema que eu vou tratar. Isso é a contextualização. Depois que eu faço esse texto, em 2 ou 3 parágrafos, porque a introdução, dependendo do número de páginas que eu tenho para o meu artigo, para escrever o meu artigo, eu vou precisar já definir mais ou menos quantas páginas eu vou utilizar para cada um desses itens. Quantos eu vou utilizar para a introdução, quantos mais ou menos eu vou utilizar para o referencial teórico, quantos para a metodologia e assim para todos os outros itens, tá? Eu preciso, sempre quando eu vou escrever um artigo, eu já preciso saber até quantas páginas eu posso ir, ou qual é o meu número máximo de páginas, que aí eu já consigo mais ou menos já definir o número de páginas para cada item. Por exemplo, no caso do artigo científico para TCC, são no máximo 25 folhas. Então, eu já tenho que saber eu também já tenho que prever se eu vou ter anexo ou apêndice, porque o anexos e apêndices também contam como folhas do artigo científico. Então, basicamente, eu vou ter que, no máximo, ter 3 ou 4 folhas de introdução, no máximo. Nessas 3 ou 4 folhas de introdução, até menos, dependendo do que eu vou desenvolver no meu texto, no corpo do texto, do artigo, né, no referencial e na análise de resultados, eu preciso explorar mais esses outros itens. Então, a introdução talvez não seja um item tão
que precisa ocupar tantas páginas, tá? Então, vai a contextualização, que eu já expliquei para vocês, a problemática, que é o problema, a pergunta de pesquisa, que é a primeira de tudo. O que eu faço primeiro? O problema de pesquisa. A pergunta de pesquisa, que é o que eu quero saber afinal com esse artigo. Lá no final, depois da análise, o que eu quero descobrir? Que problema eu quero resolver com a minha pesquisa, por meio do meu estudo. Entendam que a pergunta, ela é a base de todo o meu estudo. Ela é a base, ela é o ponto principal, é aquilo que eu quero resolver através do meu artigo científico. Então, eu normalmente vou pautar a minha pesquisa, meu problema de pesquisa, ou a minha problemática, pelo meu gap de pesquisa, pela lacuna que eu encontrei. Por exemplo, eu vou estudar a competitividade. Análise como o exemplo que eu já tenho dado para vocês, né? Análise de redes sociais na competitividade do município de Santana do Livramento. Eu preciso encontrar a minha pergunta, ela não pode ser, a resposta para a minha pergunta, ela não pode ser sim ou não. Porque se é sim ou não, eu já tenho a resposta. Então não é um gap, não é uma lacuna de pesquisa no campo teórico a respeito da análise de redes sociais e competitividade. Os artigos científicos, eles precisam deixar uma contribuição para a teoria. E se eu já tenho uma resposta, se é sim ou não, eu já não tenho uma contribuição relevante para dar para o campo teórico. Então eu preciso que E também, se eu tiver uma resposta, uma outra resposta, que não seja sim ou não, mas ainda assim seja uma resposta para a minha pergunta, então não faz sentido, Não faz sentido que eu tenha que desenvolver esse assunto. Porque eu já tenho uma resposta para essa questão. Então, não é uma contribuição para o campo teórico, já existe uma resposta. Então, normalmente, a pergunta ela não pode ter uma resposta. Você não pode encontrar de imediato, porque o que vai dar a resposta para essa pergunta é o próprio artigo. Depois, no objetivo geral, nós temos um ponto muito importante, que é a taxonomia de Bloom. Eu fiz slides específicos para explicar o que são as taxonomias de Bloom e por que elas contribuem tanto para nós elaborarmos os objetivos geral e específicos. A taxonomia de Bloom é um conjunto de verbos que são os ideais, são verbos específicos para nós utilizarmos no objetivo geral e específicos para atingir um determinado objetivo. Não é qualquer verbo, só porque é um verbo, porque eu tenho que começar o objetivo geral com um verbo que eu vou utilizar qualquer verbo. Não. São verbos específicos associados ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, para que ele seja de fato para que ele se identifique de fato com algo associado à aprendizagem. O objetivo do artigo científico é esse, é gerar um novo conhecimento. Para gerar um novo conhecimento, eu preciso utilizar verbos específicos que me propiciem atingir esse objetivo geral e esses objetivos específicos. Então, por isso, não é qualquer verbo. Então, nós temos a taxonomia de Bloom para nos orientar em relação aos verbos que nós devemos utilizar e quais são esses verbos e que tipo e a que resultados esses verbos nos levam. E a taxonomia de Bloom especifica cada um desses verbos, grupos de verbos que nos auxiliam a chegar a um determinado tipo de resultado dentro do objetivo geral e específicos. Depois, nós temos a justificativa, que aí a justificativa ela vai variar muito, ela pode ser uma justificativa teórica, ela pode ser prática, se for a aplicação de uma ferramenta de administração em alguma organização, ela vai ter uma justificativa prática, ela pode ser uma justificativa social, isso vai depender do contexto em que eu estou desenvolvendo o meu artigo, e aí não pode ser simplesmente, por exemplo, utilizando o nosso exemplo, né, de análise de redes sociais da competitividade do município de Santana do Livramento. Eu vou analisar isso porque eu moro em Santana do Livramento. Isso não é uma justificativa plausível para um artigo, para um estudo científico. Porém, eu explicar que a atividade econômica principal do município de Santana do Livramento é o comércio,
e que um estudo aprofundado da competitividade desse comércio, no comércio deste município, pode contribuir para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento econômico local, é muito interessante. Então, isso é uma justificativa plausível para o meu artigo. Então, eu preciso justificar, e essa justificativa ela não pode ser vã, ela precisa realmente contribuir com algo que tenha importância para o campo teórico, ou prático, ou social. E aí, por fim, eu utilizo um último parágrafo explicando a estrutura do meu artigo. O que é a estrutura do meu artigo? Eu vou explicar ali que nos próximos tópicos serão abordados o referencial teórico, com X e X títulos, que são subtítulos, né? E com X e X subtítulos, aí eu vou colocar o nome dos subtítulos. Após será abordada a metodologia, e por fim, análise dos resultados e considerações finais, ou conclusões. Eu vou explicar a estrutura do artigo é isso. Com um único parágrafo, eu vou explicar os próximos itens, os próximos tópicos do meu artigo. Basicamente, a introdução é isso. É isso a introdução. Agora, nós vamos eu vou abrir aqui um Word para que nós possamos. Vou alterar aqui a apresentação, tá, do PowerPoint para uma janela no Word, porque neste momento nós vamos aprender a estruturar um artigo, tá? Esse artigo eu abri agora, é um documento do Word. A primeira coisa que eu vou fazer para estruturar o meu artigo é as configurações básicas, tá? Então, eu vou, primeiro eu vou aqui no layout, estão vendo aqui? Layout, e eu vou em margens e vou organizar as margens. Eu, como escrevo artigos científicos, eu já tenho aqui a última configuração personalizada, tá? Então, para mim é fácil, é só clicar aqui. Superior e esquerda, 3 centímetros. Inferior e direita, 2 centímetros. Mas se vocês estão usando um computador que não é o de vocês, ou se vocês não têm já essa configuração salva, eu venho aqui em margens personalizadas e coloco superior 3, esquerda 3, já tá ali 3, né? Inferior 2, que são as configurações da norma da ABNT, e direita 2 também. Então, superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Ok. Então, eu acabei de configurar a minha página, né, todas as páginas do Word, que aqui eu tenho só uma, mas depois quando eu for começar a escrever novamente, começar a escrever e abrir mais páginas, eu vou ter a minha configuração salva já aqui, ok? Então, a margem é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa? O tipo, ou o item, né? Coisa não, o item que eu vou configurar é a fonte do meu artigo, das letras do meu artigo. Segundo a ABNT, eu posso utilizar tanto Times New Roman quanto o Arial. Então, normalmente Cristiane, utilizo Times New Roman. Por quê? Porque ele é mais condensado, ele é mais, se eu quero escrever mais, ele cabe mais palavras, tá? Se eu quero escrever um pouco menos, ou se eu não escrevo tanto assim, eu utilizo o Arial. Por quê? Porque o Arial, ele ocupa mais espaço na folha. Então, ele vai preencher mais a folha. Só que se eu escrevo demais, para mais, eu quero mais para... É que assim, ó, tudo depende do número de folhas, do número de páginas que eu tenho para escrever. Se vocês vão, como o exemplo que eu estou dando, né, que é o do TCC, eu tenho 25 páginas, mas eu não tenho um limite de palavras, porque às vezes dependendo da revista da revista científica que vocês forem submeter o artigo de vocês, não é por número de páginas, é por número de palavras. E tem outras revistas que exigem pelo número de caracteres com espaços. Então, é indiferente se eu escrever com Arial ou Times New Roman. Mas se é pelo número de páginas, quanto mais palavras couberem, né,
nas páginas, melhor. Para mim, que escrevo bastante. Agora, se eu não escrevo tanto, eu já posso utilizar o Arial, porque ela ocupa mais espaço na folha, até para atingir o número de páginas mínimo, né? Então, eu tenho aqui. Só que para eu adicionar, eu preciso escrever alguma coisa. Para eu definir aqui a fonte, eu preciso escrever alguma coisa. Então, eu vou escrever aqui. O primeiro item do meu artigo, que é o título, em português, o título em inglês, certo? É as primeiras coisas que nós temos aqui, primeiros itens que nós temos no nosso artigo. O título, ele é centralizado e ele é em negrito, ok? Eu não vou colocar, e é em negrito, vou colocar o negrito aqui, certo? A letra que eu vou utilizar, agora que eu já tenho itens escritos, eu posso configurar aqui a minha fonte, que é o Times New Roman 12. Quando eu for fazer um quadro ou uma tabela, eu posso utilizar para os quadros e tabelas o número da fonte 10, o tamanho da fonte, né? Número 10. Mas para o corpo do texto em geral, o tamanho é 12. Deixa eu só conferir se está bem centralizado aqui, bem centralizado, tá? Então, eu tenho aqui meu título em Times New Roman 12, em letra maiúscula, em negrito. Certo? Depois aqui eu tenho o nome do autor. O nome do autor é centralizado à esquerda. E não é em negrito, tá, pessoal? Ele é centralizado à esquerda. Aqui eu posso colocar autor 1 e autor 2, porque pode ter até, normalmente, 5 ou 6 autores, dependendo da revista ou das regras do evento científico que vocês forem submeter. No caso do TCC, vai ter 2 autores, que vai ter um autor, que é o aluno que está escrevendo, e vai ter o orientador, que é o professor orientador, que é o nome que vai embaixo. Normalmente, o primeiro autor, o primeiro nome que vocês escrevem aqui é o nome do autor principal. Por exemplo, tem 5 autores, mas tem aquele autor, tem aquele aluno que vai, aquele colega ali do grupo, que vai submeter o artigo, que vai formatar o artigo, que é o responsável. Esse é o primeiro nome. Vocês podem escolher também colocar por ordem alfabética, por exemplo. Só que essa ordem, ela não é obrigatória estar em ordem alfabética, não. O nome do primeiro autor normalmente vai ser aquele que é responsável pela submissão do artigo num evento, que é responsável pela submissão do artigo em uma revista científica e não necessariamente por ordem alfabética. Tá bom? Ficou claro isso? Depois do autor, nós começamos, então, com o espaço. Eu vou deixar aqui o espaço para o resumo. Resumo e abstract. É o resumo em português e o resumo em inglês. Depois deste espaço, eu coloco, então, a introdução. Perdão, aqui, depois do resumo, eu tenho as palavras-chave. E aqui, do abstract, tem as keywords. Ok? Então, eu tenho as palavras-chave, o resumo e as palavras-chave, o abstract e keywords em inglês. Depois eu tenho a introdução. Aí sim eu venho com a introdução. Depois, normalmente eu vou numerar. Esses itens aqui, textuais, eles são numerados. Então, o número 1 é a introdução. Essa introdução aqui, ela é alinhada com a margem. Ela é alinhada com a margem, pessoal. Então, é o seguinte, é assim que funciona. Ela não é aqui, ela é alinhada com a margem. Certo? Outra coisa que eu vou editar aqui
é o parágrafo. Como é que eu edito o parágrafo? Eu venho aqui e, olha, e vejam aqui, ó, que o espaçamento, ele tem que estar totalmente zerado, no 0. Aqui está no 8, isso já desconfigura o meu artigo. É zerado. Aqui está espaçamento entre linhas múltiplos, mas não é múltiplos. Ou, dependendo da configuração, dependendo do artigo, da configuração do artigo solicitado, ela pode ser simples ou ela pode ser 1,5. Para monografias é 1,5. Para artigo científico, como ele é condensado, né, o estudo ele é em poucas páginas, normalmente é simples. E aí eu vejo que ele vai diminuir o espaço entre as linhas, para justamente caber mais informações, já que ele não é uma monografia, mas ele precisa também de muitas informações, precisa de muito texto, muito conteúdo. Então eu preciso condensar, diminuir o espaço entre as frases para caber mais informações, mais palavras. E também o espaçamento. Aqui eu tenho, da primeira linha, eu tenho que selecionar que tudo que estiver em primeira linha tem que estar com a margem ou recuo em 1,25. Clico em OK. Aqui vejam que tudo que estava aqui ó, já ficou em 1,25, mas todos esses itens, eles são recuados na margem. Certo? Vejam que já diminuiu bastante o espaço, estava bem espaçado e agora já condensou, já diminuiu, né? Depois eu tenho aqui, da introdução, dentro da introdução, eu já vou digitar. E isso aqui que nós estamos fazendo, pessoal, a gente chama de esqueleto, tá? É o esqueleto de um artigo, onde eu insiro todas as informações que eu vou precisar desenvolver no meu artigo. E eu só vou escrever isso aqui, é só uma estrutura de artigo, é um esqueleto, é a ideia daquilo que vai compor o meu artigo. Depois, eu coloco o coração e a alma, como eu costumo dizer. Primeiro eu faço o esqueleto, que é a base, né, a estrutura dos itens que obrigatoriamente eu preciso conter no meu artigo. Depois eu coloco o coração e a alma, que é rechear o artigo, é escrever no artigo, tá? Então aqui, dentro da introdução, eu preciso colocar a minha contextualização, onde eu vou fazer isso em 3, em 4 a 5 parágrafos, dependendo do número de páginas que eu tenho total do meu artigo, lembra que a gente tinha conversado sobre isso, 4 a 5 parágrafos, mas isso não é uma obrigatoriedade, isso vai depender da quantidade de páginas que eu tenho para desenvolver todo o meu artigo, tá? Mas, em média, normalmente é 4 a 5 parágrafos para introduzir, para contextualizar o que eu vou falar dentro do artigo científico. Depois eu venho com o meu problema de pesquisa, que é uma pergunta que normalmente começa com as palavras como, qual, de que forma ou de que maneira. Sempre vamos começar as perguntas, os problemas de pesquisa assim, dessa forma, com essas palavras. Como, ou qual, ou de que forma, ou de que maneira. Por exemplo, como se dá, ou como acontece, ou de que maneira, ou de que forma se constituem as redes sociais de competitividade no comércio do município de Santana do Livramento. Estou inventando aqui, tá, pessoal? É só um exemplo. É só um exemplo de como escrever no município de Santana do Livramento.
ponto de interrogação ao final. Então, se eu quero análise de redes sociais na competitividade do comércio de livramento, o meu problema de pesquisa vai ser o seguinte: de que forma se constituem as redes sociais de competitividade no comércio do município de Santana do Livramento? Ou eu posso escrever de outras formas: como se constituem as redes sociais de competitividade? Enfim, tudo vai depender do que eu quero perguntar. Como eu quero perguntar, porque como eu quero perguntar, que é a forma que eu quero perguntar, vai determinar o que eu vou desenvolver dentro do meu artigo científico, tá bom? Então, eu vou deixar aqui esse exemplo, tá? Nada demais. Depois eu vou colocar aqui, depois do meu problema de pesquisa, da minha contextualização e do meu problema de pesquisa, eu vou para o meu objetivo geral, que nada mais é do que o meu próprio problema de pesquisa, porém com um verbo, começando com um verbo e sem o ponto da interrogação. Este é o meu objetivo geral. É o mesmo problema, eu repito o meu problema, porém eu retiro ali de que forma e acrescento um verbo e tiro o ponto de exclamação de interrogação do final. Vamos ver como é que fica? Então eu copio, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou substituir aqui, ó. Meu objetivo geral é analisar, digamos assim, né? Que seja analisar como se constituem as redes sociais de competitividade no comércio do município de Santana do Livramento. Vejam que eu só copiei e colei, mas não é copiar e colar, é assim que a gente faz, porque o objetivo geral, ele precisa ser totalmente associado ao problema de pesquisa. Porque o artigo, ele me propicia responder a pergunta, que é o problema de pesquisa, e para responder essa pergunta, eu vou utilizar o objetivo geral para responder essa pergunta. E vou utilizar também os objetivos específicos. Ou seja, são os objetivos geral e específicos, é por meio dos objetivos geral e específicos que eu respondo meu problema de pesquisa. Por isso ele precisa estar igual praticamente. Ele precisa corresponder. Praticamente é isso, ser muito semelhante ao meu problema, porque é através do meu objetivo geral e dos específicos que eu vou responder a pergunta. Então aqui, os objetivos específicos, vamos colocar 2, tá? Normalmente a gente não coloca muitos objetivos específicos, porque a gente precisa que a gente vai ter que descrever esses objetivos específicos lá nas análises dos resultados. Eles precisam aparecer lá, eu preciso responder a esses objetivos específicos. Tá? Não é aparecer no sentido de copiar e colar lá embaixo. Não. Eu preciso explorar esses objetivos lá nos meus resultados, através através da manipulação dos meus dados coletados durante a pesquisa, para que eu, assim, possa responder ao meu problema de pesquisa. Então, aqui, digamos, né, que eu vá escrever dois objetivos específicos para esse objetivo geral, que vai para este problema e, consequentemente, esse objetivo geral, eu vou fazer o seguinte: analisar ou mapear as redes sociais do comércio, ou mapear as redes sociais do comércio do município de Santana do Livramento. Isso é uma coisa. Isso é um item que eu vou desenvolver dentro do meu artigo. Ok? Depois eu preciso... que mais que eu vou fazer no meu artigo? Que mais? Para eu poder responder a minha pergunta, vou fazer o que mais? Eu posso identificar o nível de competitividade entre os comerciantes
Aí já não é do comércio, eu estou colocando aqui como objeto os comerciantes, porque afinal são eles que fazem o comércio em si acontecer, né? Então eu vou investigar, mapear as redes sociais do comércio do município de Santana do Livramento, vou identificar o nível de competitividade entre os comerciantes, proprietários, ou gerentes, ou responsáveis pelos estabelecimentos comerciais. Do comércio do município de Santana do Livramento. Vejam como é que nós compomos um problema, um objetivo geral e um objetivo específico. Os objetivos específicos, eles são como praticamente um desdobramento do objetivo geral. Para atingir o objetivo geral, eu vou fazer o quê? Bom, primeiro eu vou vou mapear as redes sociais do comércio. Depois eu vou identificar o nível de competitividade entre os comerciantes. E esses dois itens vão me levar aonde? Vão me levar onde? Vão me levar a analisar como se constituem as redes de competitividade. Em Livramento, no comércio de Livramento. Entendem como é um item é o desdobramento do outro? O objetivo geral é o desdobramento do problema e os objetivos específicos são o desdobramento do objetivo geral. E eles estão todos cadenciados, eles estão concernindo, eles estão indo ao encontro um do outro. Porque eu preciso disso para constituir o meu artigo. Eu não posso fazer uma coisa, vou escrever qualquer coisa aqui nos objetivos específicos. Não. Eu preciso que os meus objetivos específicos me ajudem, são as formas individuais que eu vou utilizar para chegar ao meu objetivo geral. Atingindo o meu objetivo geral, eu vou conseguir responder ao meu problema de pesquisa, que é este aqui. De que forma as redes sociais de competitividade no comércio do município de Santana do Livramento? De que forma se constituem as redes sociais de competitividade no comércio do município de Santana do Livramento? Tudo bem com isso? Depois de eu elaborar estes itens que são os primeiros, antes de começar meu artigo, antes de escrever até mesmo o título, eu preciso definir qual é o meu problema de pesquisa, o meu objetivo geral e os meus objetivos específicos. E muitas vezes, para eu elaborar esses itens, eu preciso ler alguma coisa antes, pessoal. Eu não posso simplesmente já inventar, vou inventar da minha cabeça aqui um problema, vou inventar objetivo e objetivo específico. Não, eu preciso ter pelo menos um conhecimento mínimo sobre aquilo que eu estou escrevendo. Para eu ler 1 ou 2 artigos, 2 ou 3 artigos, ou um livro e 2 artigos, que me ampliem o conhecimento com relação à temática que eu vou trabalhar. Porque aí, quando eu elaboro o problema de pesquisa, eu mais ou menos sei que, por exemplo, que instrumento de coleta de dados eu vou utilizar. Eu já mais ou menos, não é que eu já tenha que ter certeza, mas mais ou menos eu tenho uma introdução sobre o tema, um certo conhecimento, um certo domínio sobre a temática, para eu poder já saber como é que eu vou resolver esse problema. Ninguém resolve problema sem ter um conhecimento prévio a respeito de determinado assunto, ter uma experiência. Os nossos problemas no dia a dia, por exemplo, normalmente nós pedimos conselho para resolver problemas, nós pedimos conselho para os pais, para um tio, para um avô, para pessoas mais experientes, para um amigo, para pessoas que sejam mais experientes que nós em determinado assunto, para nos ajudar com a experiência, porque provavelmente essa pessoa já passou por isso, ou ela já viu experiências com relação a esse tema e ela vai poder ajudar a resolver o problema. É ou não é? A gente não faz assim, não pergunta para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o namorado, para o noivo, para um amigo, a gente não pergunta? Às vezes, quando nós temos dúvidas em resolver problemas nossos, pessoais, a mesma coisa é o artigo científico. Para eu poder responder o problema de pesquisa, eu preciso buscar fontes, eu preciso buscar pessoas que já estudaram essa temática, que já têm experiência com relação à temática, para me ajudar a responder o meu problema de pesquisa, que são as nossas fontes, que são os artigos científicos com menos de 5 anos, com no máximo 5 anos de publicação. São os livros, são os clássicos, autores seminais, que são aqueles que
que escrevem muito sobre isso, que são autores base dos assuntos. Então, é justamente isso que a gente precisa para os nossos artigos. Ter uma leitura, ter um conhecimento específico, não precisa ser expert, não. Eu não estou pedindo para vocês serem experts, mas eu estou pedindo para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento e não ficar só no campo das ideias. Fazer um problema de pesquisa somente no campo das ideias não me permite evoluir no campo do conhecimento científico, da análise de redes sociais e da competitividade. Eu preciso saber o que já foi escrito sobre competitividade. O que é? Eu sei o que é análise de redes sociais? Eu vou conseguir desenvolver essa temática? Essa temática pode ser escrita junto? Eu posso associar redes sociais à competitividade? Tem sentido? Para isso, eu preciso ter um conhecimento prévio. Preciso saber um pouquinho, ao menos, do que já foi escrito sobre competitividade, do que eu tenho sobre análise de redes sociais, como é que se faz análise de redes sociais, o que é. Então, saber se eu posso juntar um com o outro e escrever um artigo. E também, principalmente, se já não tem um artigo falando sobre isso. Eu preciso pesquisar, nem que seja ali no Google Acadêmico. Se eu não quero pesquisar nas bases, que são Scopus, Web of Science, que vamos trabalhar também nas próximas aulas sobre sites de busca de artigos científicos e formas de buscar artigos científicos, eu preciso, pelo menos, buscar ali no Google Acadêmico para ver se já não escreveram um artigo, porque eu corro o risco de estar copiando uma ideia. E copiar ideia é plágio. Se eu sei que já escreveram um artigo sobre isso, ou se eu não sei, eu tenho a obrigação de buscar para saber se já foi escrito alguma coisa relacionada a essa temática. Se não foi, aí sim eu posso explorar essa temática. Certo, pessoal? Isso não pode ser considerado até mesmo plágio. Plágio de ideia, de artigo. Tá? Depois, então, do nosso problema, do nosso objetivo geral e dos nossos objetivos específicos, eu vou trabalhar a minha justificativa. Eu já tinha comentado também com vocês como é que nós construímos a justificativa. Ela pode ser teórica, ela pode ser prática ou social. Não importa, mas ela precisa ser relevante. Ela não pode ser, eu vou estudar o comércio porque eu moro no município de Santana do Livramento e porque eu trabalho no comércio. Não, ela precisa ter relevância para que então o artigo em si tenha relevância também. Por fim, eu vou explicar a estrutura do meu artigo, né? Estrutura do artigo. É um parágrafo onde eu vou escrever os próximos itens que eu vou abordar no meu artigo. Próximos itens do artigo. Quais são os próximos itens, pessoal? É referencial, teórico, procedimentos metodológicos, análise dos resultados, e considerações finais. Certo? Então, eu tenho aqui a estrutura do meu artigo e depois isso aqui ainda dentro, no corpo do texto da minha introdução. Tudo bem? Depois eu vou começar a acrescentar os outros itens. Eu preciso alinhar essa essa introdução aqui numerada com a margem. Ela não tá eu venho aqui, ó. Estão vendo? Que eu selecionei a introdução e venho aqui em parágrafo, porque eu preciso configurar essa palavra aqui, introdução, à margem de 3 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, 0, simples, deslocamento 0. Tá? Ok.
Não consegui ainda. Tá? Olha aqui, pessoal, como é que ficou. É isso aqui. Ai, eu esqueci de salvar. Esqueci de fazer o principal, né? De salvar. Depois que eu já configurei, eu vou salvar. Arquivo. Salvar na minha área de trabalho mesmo. Vou colocar aqui, ó. Template, artigo científico. Depois eu vou colocar lá no Moodle essa estruturinha que eu estou fazendo aqui, tá? Depois aqui, da nossa introdução, eu venho para o item número 2, que é meu referencial teórico. Depois eu tenho o item 3, que é dentro do meu item do referencial teórico, eu vou ter aqui o 2.1 e o item 2.2, que são o quê? São os subtítulos do meu referencial teórico. O que são os subtítulos? Os subtítulos é o desdobramento, é quais os temas que eu vou tratar dentro do meu artigo, eu vou desdobrá-los aqui. Lembra que eu falei sobre a contextualização de 4 a 5 parágrafos com os temas que eu vou desenvolver no meu artigo? Então, aqui é que eu vou esmiuçar, aqui é que eu vou escrever sobre cada um desses temas. Então, se o meu artigo vai falar sobre redes sociais e competitividade, eu vou ter que escrever aqui um parágrafo sobre análise de redes sociais e outro parágrafo sobre competitividade. Claro que não vai ter esse nome aqui. Aí vocês vão escrever um nome, né? Por exemplo, o uso da análise de redes sociais, tá? Ou também aqui sobre a competitividade no comércio local. Por quê? Porque eu não vou escrever tudo que existe sobre competitividade aqui, né, pessoal? Também não vou escrever sobre tudo que existe sobre análise de redes sociais. Eu preciso escolher o que, dentro de todo o corpo teórico, de todos os autores, diferentes autores e das diferentes abordagens que os autores de análise de redes sociais nos apresentam, eu vou ter um foco específico da minha pesquisa. E é esse foco que eu tenho que adotar e selecionar os conteúdos, os textos relacionados a esse foco para eu inserir aqui no meu subtópico, no meu subitem. A mesma coisa para competitividade. Não vou escrever tudo que existe sobre competitividade. Meu Deus, existe muita coisa. É um corpo teórico bastante relevante e muito vasto, competitividade. Então eu preciso escolher. Se eu estou trabalhando a competitividade no comércio local, eu vou procurar fontes que tratem de competitividade em relação ao comércio, por exemplo. Em relação a empresas, não aquelas teorias que falam sobre grandes empresas. Eu vou tentar buscar algo que fale sobre pequenas empresas, competitividade em pequenas empresas. O que a teoria tem a me oferecer sobre isso? Então, eu preciso especificar, eu preciso focar o meu texto do meu referencial teórico especificamente no foco do meu trabalho, no escopo da minha pesquisa. Depois, no item 13, eu vou acrescentar os procedimentos metodológicos. Aí aqui a gente também vai preencher, mas eu vou deixar em branco para a gente, na aula de metodologia, a gente inserir os dados que compõem os procedimentos metodológicos, tá? Depois aqui o item 4, a análise de dados e resultados. 5, considerações finais. E, por fim, referências bibliográficas. Ah, por que eu já coloco as referências agora? Coloca. Por quê? Na medida em que eu vou escrevendo o meu texto, eu já vou acrescentando as referências bibliográficas aqui. Porque se eu for deixar para fazer isso no final, escrevi todo o artigo
e agora vou fazer as referências. Pessoal, dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho do que se vocês forem acrescentando à medida que vocês vão escrevendo aqui no corpo do texto. Porque depois vocês terem que buscar uma informação que não sabe de onde tirou, não sabe... Aí vocês podem ser acusados de plágio por não estar aqui, ó, constando nas referências bibliográficas, de onde vocês tiraram uma frase, com 3 linhas, por exemplo, uma citação direta. Então, o ideal é nós irmos escrevendo e já colocando aqui as referências. Se fica muito difícil, que às vezes fica com 20, 30 folhas, não vai estar voltando toda hora. Cria um documento separado, e aí só copia e cola, tá? Ou em outro documento. Depois, do final, acrescenta aqui embaixo, nas referências bibliográficas. É mais fácil e mais seguro também, porque aí evita de vocês começarem e toda hora salvando, tá, pessoal? Escrevi 1, 2 linhas, salva. Escrevi 1, 2 linhas, um parágrafo, salva. Acrescentei uma tabela, salva. A todo momento vocês vão salvando para não perder nenhuma informação. Às vezes vocês têm um momento inspirado, né? Escrevi 3 parágrafos do meu trabalho, acordei super inspirado. Aí não salva e perde aquilo ali. Então, é trabalho perdido. É inspiração, um momento que vocês tiveram de lucidez, como eu digo, e escreveram, desenvolveram a temática, e aí acaba que perde aquela informação ali porque não salvou. Então, basicamente é isso. Esse aqui é o esqueleto do nosso artigo. Ao longo das próximas aulas, nós vamos ir preenchendo mais ele, por exemplo, aqui na parte do referencial teórico, dos procedimentos metodológicos. Tem muito item, tem o tipo de pesquisa, tem a abordagem de pesquisa. Não vou colocar agora, porque vou deixar isso para essa aula, né, de metodologia. Mas tem a abordagem, tem o método, tem as técnicas de coleta de dados, tem a técnica de análise de dados, tudo isso tem que estar descrito em formato de texto. Então, a gente tem bastante coisa para trabalhar ainda, mas basicamente, para a nossa aula de introdução, são esses os itens que nós precisamos contemplar dentro da nossa introdução. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, e até a próxima aula, então, pessoal.